Fala para quem está perto de você, se convença, você é um conquistador. Você é um conquistador, você é uma conquistadora. Pode se assentar. Você vai conseguir prestar melhor atenção sentado. Por mais que Deus tenha feito o seu povo, estou me referindo no povo de Israel, o povo que ele chamou em Abraão, não o povo que se elege em Cristo Jesus, que somos nós. Mas aquele povo foi chamado, desde o chamado de Abraão, que é um chamado já específico, é chamado para conquistar essa terra. Essa terra que foi acabado de ler, que eles entraram. Acontece que Deus tem seus caminhos. Abraão viveu ali, Isaac viveu ali, Jacó viveu ali, juntamente com seus filhos. Foram 12, consequentemente 12 tribos de Israel. No meio desse trajeto, o 11º filho dos 12, ele chamava-se José, e ele foi traído pelos seus irmãos e mandado para o Egito, vendido para o Egito como escravo. Ele fica lá e tem uma história linda, que são os últimos 10 capítulos de Gênesis, se você quiser depois se atualizar no que Deus faz. Nesse percurso, Deus fortalece numericamente o povo. O povo cresce numericamente. Agora o povo precisava crescer na fé. Deus manda Moisés àquele lugar para chamar aquele povo para vir adorar a Deus. Eu sei que todos nós temos uma agenda pessoal. E cada um de nós apresenta uma agenda pessoal diante de Deus. E geralmente tem a ver com coisas bem passageiras. Eu tentei me lembrar de todos os meus pedidos de Arca da Conquista. Não foi muito difícil, porque a maioria deles era relacionado a tudo que vivemos em comum aqui. Mas eu falei, Deus, e a tua prioridade? Eu estava alinhado com ela? A prioridade de Deus é a mesma desde que criou o homem. Deus criou o ser humano para adorar a Deus. E toda vez que o homem se afasta disso, Deus tem que tomar providência para aproximá-lo disso. Desde o primeiro culto prestado, na primeira geração já, de Caim e Abel, ali já começa uma confusão. E Deus já tem que começar a cuidar daqueles que querem adorar. E Moisés chega lá chamando o povo para adoração. E fala a Faraó, libera o povo para que eles possam adorar. Para que eles subam à casa do Senhor, ou subam à terra prometida do Senhor, onde seria construída a casa. E Faraó diz não, e vem as pragas e tudo mais. E eles vêm, finalmente são liberados. Eles não estão nesse ponto onde foi a leitura. Essa leitura foi feita de um texto que acontece 40 anos depois dessa liberação. Eles são liberados, chegam perto da terra, mandam 12 espias, os 12 espias voltam com dúvida. A dúvida não era se era difícil ou fácil. A dúvida é se eles eram conquistadores ou escravos. Isso torna tudo muito mais sério. A minha dúvida, a tua dúvida, não é se vamos ou não receber uma resposta. A nossa dúvida é se somos ou não filhos. Se temos ou não acesso ao trono da graça. E é isso que tem trabalhado, e isso que tem nos moldado, e isso que tem muitas vezes nos desafiado. 40 anos antes dessa leitura de Josué, Moisés com 80 anos, Josué com 40, eles reprovam, menos Josué, Calebe e Moisés. Esses três creem, provavelmente Arão também, mas Arão fica pelo caminho, não chega no final desse trajeto, apenas Moisés chega no final do trajeto e não entra, ele vê, mas não entra. Josué e Calebe entram com um povo já multiplicado no deserto, porque Deus cuidou deles. Mas eles viviam uma realidade de deserto. Domingo que vem eu vou falar sobre isso, sobre o futuro, e sobre projetar e ter Deus no nosso futuro. Eu conversava com uma pessoa essa semana, atendimento de conversa pastoral, e aquela pessoa mostrava assim, porque vocês que vêm conversar comigo,
Vocês não querem que eu ore com fé, crendo que vai resolver. Vocês querem tirar a minha fé. Vocês querem me provar que a coisa é tão ruim que não tem jeito. E eu já sei disso, então eu deixo a pessoa falar, um desabafo e tudo mais. E a pessoa falando em outras palavras, pastora, não tem jeito. Mas no fundo ela crê que tem jeito, senão ela não me procuraria. E eu então começo a conversar com a pessoa e a pessoa voltava à conversa inicial. E eu explicava, ela voltava à conversa inicial. E eu falei para aquela pessoa assim, pessoa já madura na fé, eu tenho atendido mais os líderes. Ultimamente, não consigo mais atender a todos. E tem um timaço de pastores que atende. E eu falei, por que você insiste em não pôr Deus no teu amanhã? Você quer prever o teu amanhã sem Deus? Falarei sobre isso domingo que vem. Dentro disso, surge agora uma outra geração. Uma geração que brota no deserto. Que chega num grau de unidade com Josué. Tinham perdido um baita líder chamado Moisés. Um estadista, um homem tremendo diante de Deus, como nenhum outro. E agora eles não se abalam. Eles falam, é uma perda, e lamentamos, mas é natural. E agora nos apegamos a você, Josué. E eles falam, seja forte, corajoso, nós seremos com você, assim como fomos com Moisés, e vamos juntos nessa. E Josué 1 e 2 conta o seu momento, sua dificuldade, se ele deveria ou não seguir, e eu não o critico, porque ser líder de qualquer coisa, em qualquer situação não é fácil. Ser líder de uma família, ser líder de um profissional, ser líder de si mesmo. Mas ser líder de povo de Deus tem um grau de dificuldade maior. Porque você lida com coisas que estão por vir. Você lida com coisas que são muitas vezes confronto a valores que as pessoas estão muito bem habituadas a viver nesse mundão. E eu não critico Josué no seu momento ali de Deus ter que dar um ânimo para ele. Mas finalmente ele se levanta e passa no meio do povo, que foi a leitura que você leu agora. Então, visualize bem. Quantos estão pela primeira vez participando desse momento? Levante sua mão, só para eu ter uma noção do grau. Pode levantar, não vou chamar aqui à frente não, só para eu saber quanto que eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar. Eles estão no deserto, uma realidade de deserto de 40 anos, e eles estão peregrinando num deserto, andando sem rumo, até a hora em que eles chegam para entrar na terra prometida. Existia uma barreira natural que era um rio, que era o único rio, o Jordão, que estava cheio, transbordando, como você leu no texto. Eu peço que você depois releia isso essa semana. Alimente a sua fé. São 3 semanas aí que nós vamos investir bastante nisso. E eles não podiam atravessar. Você mesmo sendo um conquistador, mesmo você tendo essa consciência, mesmo você tendo essa fé, e mesmo você tendo essa essência que Deus colocou em você, você não consegue conquistar. A não ser que Deus trabalhe, que Deus haja. Mas eu confio em Deus. Quem mais confia em Deus aí? Quem confia em Deus, diga para Ele, eu confio em Ti, Senhor. Ele está aqui, então valeu, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que vai dar certo. Eu confio que o Senhor vai dar um jeito. Não, vai orando um pouquinho, faça dessa oração. Fale, eu confio que o Senhor vai botar a mão. Eu confio que eu vou ser surpreendido. Aí eu vou perdendo o povo já estão todos ficando pelo deserto. Vamos juntos, vamos entrar. E por fim Deus tem uma ação sobrenatural que é segurar a correnteza do Jordão e amontoar a água, que é um milagre. Na leitura que você viu, exatamente isso. Quando a arca, Deus manda, carreguem a arca da aliança que eu tenho com vocês, sobre seus ombros, ou sacerdotes carreguem. Quando eles chegaram e pisaram ali, aquele rio começou a se amontoar. Quando eles molharam o pé, esse foi o título da segunda mensagem que eu preguei na vida.
molhando os pés, que é quando a gente dá um passo, mesmo improvável. Já faz muito tempo, acho que a Veri não era viva ainda, não tinha ainda nascido. Mas faz bastante tempo, eu era um adolescente, mas eu preguei sobre esses homens que tinham que tomar a iniciativa. Eu sempre, quando leio a palavra de Deus, eu me ponho no lugar, porque eu creio que a palavra de Deus foi escrita para mim. Quem mais? Para você? Para você? Então viva tudo que ele tem. Aqueles homens então entram, e quando eles entram, a autoridade da palavra de Deus que havia naquele gesto muda tudo. Eles entram. Eles deixam para o outro lado uma realidade, eles mudam de realidade. É isso que essa campanha vai fazer para você. Não necessariamente ela vai concluir a tua conquista, mas ela vai mudar a tua realidade, para que você possa, aí sim, conquistar. Aí era uma questão de estratégia. E conquistaram Jericó, depois foram a Ai, cidade de Ai, e erraram, rompendo princípios de Deus. Ou seja, depois você vai aprendendo, mas você já estará no lugar que Deus planejou para você. Teremos lutas, teremos. Após o dia 9 de novembro, quando acabar essa campanha, a vida ainda vai ser difícil, provavelmente até um pouco mais, mas nós teremos uma bagagem de fé que nós vamos construir nesses dias. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Quem está comigo, dá uma pausa ao Senhor. Quem está comigo, vamos com tudo. Com tudo. E hoje, por ser a 20ª e última edição dessa campanha, que tem muitos testemunhos que devem ser lembrados e devem ser louvados, devem ser motivos de louvores ao Senhor, eu quero me deter com você num episódio, num relacionamento com a arca. Eu peço que você não estranhe o fato de trazermos aqui um símbolo que Deus mesmo criou do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a arca somos nós, próprio Jesus, em nós. A arca foi feita de madeira de acácia, que era madeira comum do deserto, e foi revestida de ouro, que não era nada comum. Assim, nós, em Cristo, ou Cristo em nós, representa a humanidade, a madeira e a santidade, o ouro, a pureza. Então não fique muito preso nisso, porque você vai entender. Não dá para explicar tudo hoje, que senão também fica uma aula, e eu não quero isso, eu quero desafiar você. Eu quero que você agora me acompanhe pensando que ser conquistador é reconhecer a oportunidade. Ser conquistador é reconhecer a oportunidade. Se você não é um conquistador, a oportunidade está ali e você abre mão. Reclamando, hein? Mas abre. Se você é um conquistador, você se apega. Houve silêncio em Israel. Parou o ar-condicionado para alguma coisa. Mas graças a Deus o som continua. Amém? Então pare de se agitar, para que não esquente o ambiente. Mas até que ficou bom com esse silêncio, vou aproveitar. Deus deu a arca para o povo de Israel. Isso não foi invenção humana, foi criação divina. Ela tinha um propósito, e o maior propósito dela era demonstrar aos olhos uma aliança firmada entre Deus e os homens. Ela apontava para a presença de Deus. Deus diz que ele ali sentava-se, entronizado, entre os querubins. Nós cantamos louvores assim, e isso diz a palavra de Deus também. A arca, você vai ver, daqui a pouco vai entrar aqui, ela tem 2 querubins. A arca que temos hoje, ela é exatamente o mais próximo que podemos, pela narrativa, explicação de como ela era feita, com exceção que a nossa não é revestida de ouro, mas de latão. Mas está valendo, mas custou caro, também não foi barato. Mas não é preço de ouro, não. E ali tem 2 querubins, e nós, como é muito comum nós falarmos o que vemos, 2 querubins voltados um para o outro. Mas na verdade, aqueles querubins não estão voltados um para o outro.
aqueles querubins estão voltados para quem está entre os querubins. Deus desce entre os querubins, no tampão da arca. Ali era jogado o sangue, era aspergido o sangue do cordeiro sem culpa, para perdão dos pecados. Deus ali já ia apontando para tudo que iria se cumprir na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus estava ali e os querubins voltados para Deus. Muitas vezes nós olhamos apenas o que os olhos podem ver, e o que os olhos podem ver é uma reunião com muita gente, um camarada falando para elas. Mal sabem eles que entre nós está o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que faz eu estar de frente para você, você de frente para mim, não é eu e você, não somos nós, é aquele que habita em nosso meio. É aquele que habita em nosso meio. Ele é quem nos dá essa condição de ir além. Os dois querubins estão voltados para algo maior, apontando para algo maior. Eles estavam prostrados diante de Deus. A arca era a presença de Deus evidenciada. Isso é a tal ponto que as pessoas facilmente se apegam e tem uma tendência de criar ídolos, e isso tem a ver com a própria vaidade humana. Porque toda vez que você cria algo, você tem domínio sobre aquilo, e isso tem a ver com a própria vaidade e orgulho das pessoas. Por isso é uma tendência, não importa a cultura que seja, de criar ídolos. E isso é a coisa que a Bíblia, a palavra de Deus, mais reprova. A arca não era um ídolo, mas por algumas vezes foi tratada como se fosse. Homens que deveriam ser homens de Deus, mulheres de Deus, ao invés de buscarem a Deus e dependerem de Deus, como os filhos de Eli, o sacerdote, ao invés de buscarem e tratarem as coisas de Deus com seriedade, eles usam da arca como se fosse um talismã, um patuá, que vai dar vitória, e eles vão enfrentar os filisteus, que não estão nessa lista que foi lida aqui, porque eles ainda não pertenciam, eles ainda não tinham cruzado o mar, vindo da região da Grécia, para tomar posse da terra. Eles vêm 200 anos depois, e eles vêm muito preparados, eles dominavam a arte do ferro, por isso eles vinham tão habilitados para batalhas, e geralmente dominavam. E o povo de Israel já estava ali na terra. Estou pulando 200 e poucos anos para frente. Eles estavam ali na terra, depois dos juízes. Samuel foi o último juiz. E eles estavam dominando a terra, porém, sendo sempre desafiados, porque essa terra, afinal de contas, ficou por 400 anos sem a presença do povo de Israel. Quando chega esse momento, eles vão, os filhos dele levam a arca num sentido de vai dar certo porque temos a arca. É um grande engano você pensar que vai dar certo porque você veio à igreja. É um grande engano você pensar que vai dar certo porque você deu uma oferta. É um grande engano você pensar que vai dar certo porque você está cumprindo uma disciplina religiosa. Disciplina religiosa não nos garante nada, a não ser que ela seja feita verdadeiramente, do coração e em espírito na presença de Deus. Os verdadeiros adoradores não adoram mais numa arca, nem em Jerusalém e nem na Iba. Eles adoram em espírito e em verdade. Aqui nos reunimos para nos alegrar com a nossa reunião, mas Deus não mora mais nesse prédio, Deus mora nesse. Amém? A arca era uma tipologia e eles utilizam disso para tentar avançar. Essa tipologia, na verdade, apontava para Jesus, para a nova aliança, para a aliança perpétua, a aliança que realmente iria resolver o problema. E nós vamos celebrá-la logo mais no final do culto com a Santa Ceia, é a celebração da nova aliança. Mas somente a sua presença não era suficiente. Somente a presença da arca não era suficiente. Somente a presença de Jesus não é suficiente. É necessário crer. Crer é a língua que se fala com Deus. Crer é a língua que se fala com um Todo-Poderoso. Domingo que vem, se Deus assim continuar me orientando, eu falarei sobre o futuro e como nós temos dificuldade em enxergar esse futuro e Deus nele. Mas Deus já está nele, na verdade é o único que pode estar no futuro. E como nós temos uma garantia enorme nisso. E como nós entristecemos Deus
quando participamos de um culto como esse, e saímos daqui vivendo exatamente como as pessoas que não estão aqui. Além de ser uma falta de oportunidade, de chance para essas pessoas, de verem uma luz que elas não veem, é para nós um momento de grande desperdício. Por quê? Porque não estamos vivendo aquilo que Deus preparou que vivêssemos. É preciso crer. Para você me ouvir, é preciso crer. Para você voltar no próximo culto, é preciso crer. Para você um dia entrar no céu, é necessário crer. Se não crer, é uma religião vazia e morta. Mas se você tiver fé, Deus vai se mover na tua vida. E eu lhe digo em nome de Jesus, já começou. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Você vai ver que os filisteus, se eu usei outro nome trocado, me perdoe. Se os filisteus entregaram a arca que eles tinham roubado, que os filhos de Eli perderam. Eles entregam. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Eles levam para o acampamento deles, Dagon, que era o ídolo deles, amanhecia de cara no chão na frente da arca. E no outro dia amanhecia de cara no chão na frente da arca, e assim por diante. E eles reconhecem, depois de uma série de problemas que eles mesmos começaram a enfrentar na própria saúde, eles vêm e falam, não queremos mais isso, devolvo para vocês. Por que eles pegaram a arca? Pensando que aquilo era um talismã de vitória. Assim como pessoas no passado bebiam sangue de quem eles derrotavam, comiam cérebro de quem eles derrotavam, na expectativa de assimilar a coragem daquela pessoa. Gente, o que eu carrego não é meu. O que você carrega não é seu. Transcende. Nós só alcançamos pela fé. Deus ninguém pode manipular. O nosso Deus é poderoso. Amém? Mantenha os corredores, como sempre, os obreiros, por favor. Continuando na leitura, vamos lá? Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Que coincidência? 20ª campanha e 20 anos no total. Eles viveram isso. Mas veja a postura deles. Durante esse período, todo Israel lamentava. Eles tinham ali a evidência da presença de Deus, que o próprio Deus orientou que assim eles interpretassem. E mesmo assim, eles diante disso, lamentavam à espera de alguma ação do Senhor. Eles lamentavam esperando, Deus não vai fazer nada? Deus não vai tomar providência? Essa campanha vem de encontro a essas pessoas que estão nesse período de lamentação, dizendo, você não tem que lamentar, você tem que agir, você não tem que lamentar, você tem que crer, você não tem que lamentar, você tem que pisar na água. Mas o rio não para, mas só vai parar quando você pisar na água. De nada adiantaria os sacerdotes ficarem olhando para o rio e falando, ai que pena, o rio não me diminui, ai que pena, não temos uma chance. Deus falou, pise, avance. E o texto não diz que eles só molharam a sola, o texto não diz que eles foram avançando. E mediante o avanço deles, o milagre acontecendo, Deus está à procura de pessoas com fé. Ele encontrou aqui. Primeira das duas considerações, duas realidades que eu quero ver com você. Estar com a arca por 20 anos e só lamentar. Estar com a arca por 20 anos e só lamentar. Nesses 20 anos eu aprendi muita coisa que eu não gostaria de ter visto.
Eu vi pessoas que estavam conosco e de repente quando começava a campanha, tiravam férias. Férias intencionais, sem vir para não ouvir. E quando terminava a campanha, vinham os cultos. E depois vinha, pastor, o senhor pode orar por mim? Claro, o que aconteceu? Eu estou com um problema no meu trabalho, assim, assim, assim. E eu gostaria que Deus operasse um milagre. E o pior é que eu tinha que orar. E eu orava, falando, Deus, desculpa aí. Desculpa o mau jeito. Essa pessoa aqui, no tempo de cruzar o Jordão, ela fugiu porque ela não queria participar. Agora que nós já estamos na terra prometida, ela quer que eu atravesse ela no Jordão nas minhas costas. Mas Deus, se eu que não presto, tenho paciência para orar por ela, tem misericórdia desse mal afortunado, desse infeliz que está na minha frente. E antes que eu fale mais coisa, abençoa ele, meu Deus. Por que a pessoa fez isso? Pelo mesmo motivo que o povo de Israel lamentou por 20 anos. Não perceber a oportunidade. A oportunidade estava no meio deles. Mas eles não conseguiam ir além de uma lamentação. A arca estava no lugar onde eles deveriam arrumar. A arca estava no lugar errado, pois estava sob uma colina. Estava com a postura errada, pois não estava sendo um ponto de contato com Deus. Estava sendo um ponto de cuidado. Vamos cuidar desse objeto. Estava fora do tabernáculo e longe da adoração. Sem expressão de fé. Guarde isso. Sem expressão de fé, a conquista está ao alcance, mas você não toma posse dela. Sem expressão de fé. Diga, expressão de fé. Por que eu disse expressão de fé? Porque a Bíblia diz que uma fé que não se expressa, ela é morta. Ela não existe. A fé para nós mesmos. Nós também falamos, eu tenho fé. Então expresse aos teus próprios olhos, para que você consiga acompanhar que realmente você tem fé. A expressão de fé. Se não existir a expressão de fé, a conquista pode estar ao teu alcance, mas você não se apodera dela. Você fica 20 anos de lamento, à espera da ação de Deus. Eu venho avisando aos líderes, aos mais próximos, falando assim, teremos a 20ª e a última edição da campanha. E a maioria falou, pastor, é isso mesmo, se Deus mostrou, é isso mesmo. Nós percebemos que ela cumpriu o seu propósito, percebemos que veio e temos muita gratidão a Deus por isso. Mas alguns ainda falaram, não vai ter outra? Eu falo, tem essa. Tem essa. Eu não preciso de outra, eu preciso dessa. Mas as pessoas já vêm com uma intenção de não aproveitar, querendo saber se vai ter outra. Essa não precisa de outra. Essa vai ser a que vai mudar a tua vida. Essa vai mudar a tua maneira de ver, de pensar, de agir e de conquistar. Que Deus está conosco. Obrigado, eu posso tomar uma água agora. Saul, o rei que vem depois de Samuel, lembram? Samuel ungiu Saul rei. Foi um rei que não interagiu com a arca. Por quase 40 anos essa arca fica fora da história. Fora da história, porque a arca era um ícone de adoração a Deus. Era um ícone de aliança com Deus. E sabemos que Saul andou por caminhos mais humanos do que divinos. Não viveu a manifestação de Deus. Não viveu aquilo que deveria ser como um vetor apontando para o futuro que viria, que era Cristo. Mas de repente
surge um rei adorador. E o seu nome era Davi. E Davi, nas suas primeiras atitudes, ele diz: vamos buscar a arca. E ele vai buscar a arca. E ele vai e ele vem com todo um ritual que era previsto no Antigo Testamento para que carregasse a arca. Porém, um acidente acontece no meio do caminho. E a viagem é interrompida por um deslize dos próprios bois que puxavam o carro mineiro que estava ali atrás. A arca se desloca para cair, e Uzá, um dos que estavam ali, por nome de Uzá, estende a mão para amparar a arca, e isso não é bem visto por Deus, pois ele não tinha esse direito, e ele morre por causa disso. Davi teme, e ele então encaminha a arca para outro lugar. Ele fala: não estamos prontos para carregar isso não. Já foi um problema lá atrás. Já foi um problema lá na casa de Abinadab. Agora estamos tendo um problema. Irmão, viver pela fé sempre será aos olhos da carne um problema. Viver pela fé sempre será aos olhos da carne desconfortável. Viver pela fé sempre será difícil. Pastor, eu vim aqui em busca de facilidade. Veio no lugar errado. Você veio no lugar onde é chamado de caminho estreito e porta estreita. Isso aponta para um grau de atenção maior, de esforço maior. Mas leva para o destino bom. A facilidade, que é o caminho largo, leva para a perdição. Olha só o que está escrito em 2 Samuel 6,11. É o último versículo que eu vou ler. Você ainda tem um teatro para assistir hoje, que o pessoal preparou com muita qualidade, para te trazer para aquele ambiente onde eles vivem esse rompimento de deserto para o passado e futuro de conquista. Eu estou diante de conquistadores. Eu cheguei lá embaixo no Ministério Infantil, e eu não sou acostumado a falar com crianças, eu falo com adultos. E eu cheguei lá: quem aqui é conquistador, fique em pé. Um olhou para o outro e falou: que hora que é a bolachinha? E eu devia falar: quem aqui é um conquistador de bolachinha? Eles me entenderiam melhor. Mas daí eu falei: quem é conquistador, pule o mais alto que puder. Ganhei a molecada. E eles começaram a pular, igual o sapinho, e eu saí. Aqui não, aqui eu estou falando com os adultos. Quem aqui é um conquistador, dá um glória a Deus. Precisa pular igual sapinho, se for necessário. Usaremos dessa pedagogia também. Dessa didática. Olha o que está escrito ali: a arca do Senhor ficou na casa de um levita chamado Obed-edom, nome composto, em Gate, por 3 meses. E o Senhor, o que está escrito ali? Abençoou Obed-edom e toda a sua família. Puxa, na outra casa, ela ficou por 20 anos e só existia lamento. Aqui a postura mudou. Eles entendem que a arca era a referência da conquista. Eles entendem que a arca lá atrás parou o Jordão. Eles entendem que a arca era um ícone que apontava para a presença de Deus. Os querubins, eles olhavam na casa de Abinadab, eles olhavam e falavam: por que esses 2 querubins ficam um de frente para o outro? Na casa de Obed-edom, eles olhavam e falavam: vamos adorar aqueles que simbolicamente esses querubins adoram o tempo todo, aquele que está entre eles. E nós não podemos ver aquele que está entre eles, mas nós podemos crer. A arca era a referência da conquista. Agora a postura era correta. E a conquista das bênçãos fluía. Para experimentarmos o fluir da conquista, nós precisamos reconhecer a oportunidade que está dentro de casa.
Deus trouxe para dentro dessa casa uma campanha na qual você pode lamentar ou você pode ser abençoado. Eu escolho a bênção. Quem mais? Eu escolho a bênção. Quem mais? Pois é, isso depende de você. Para experimentarmos esse fluir, nós temos que reconhecer a oportunidade, porque o conquistador é aquele que reconhece a oportunidade. Quem não é conquistador, lamenta diante da oportunidade. Lamenta diante da oportunidade. Aquele que é conquistador, ele percebe a oportunidade, ele se agarra à oportunidade e ele conquista. Não precisamos de mais 20 anos. Nós precisamos só de uma oportunidade. Nós não precisamos de ficar lamentando, nós precisamos partir para a conquista, porque Deus está conosco. Deus vai à nossa frente, mas a nossa postura tem que ser alinhada com Ele, tem que revelar Deus, tem que alinhar com quem Deus é. E Deus é um Deus que investe em nossa conquista. Nossa atitude de fé não pode ser vencida pelo lamento. Nossa atitude de fé não pode ser vencida pelas nossas dificuldades. Nossa postura de fé não pode ser vencida pelas nossas coitadices. Porque Deus vai tratar com cada um de nós diferente, exclusivo. Deus conhece você e seu coração. Eu não conheço. Às vezes eu conheço alguns de vocês, mas não conheço seu coração. E alguns eu nem conheço a pessoa. Mas Deus conhece a todos nós intimamente. E Ele quer que você reaja com fé, mediante isto. Não há o que se justificar para mim. Não há o que se justificar para ninguém. Você precisa, ao invés de justificar, lamentando, como aconteceu em Abinadab, você tem que se voltar, como aconteceu em Obed-edom, e dizer, chegou o tempo da conquista. Deus foi tão bom, porque ela ia passando direto, mas o boi tropeçou numa pedra, deslocou a arca. E o rei Davi achou melhor que ficasse aqui. Foi tão forte que aconteceu em Obed-edom, que a notícia chegou a Davi, dizendo, olha, está acontecendo uma bênção na casa do homem. Davi falou, tá, então vamos lá buscar. Vamos lá buscar. E ele vem, e aí com medo de acontecer um problema, ele vem a cada 6 passos que davam, avançando até Jerusalém, ele sacrificava diante do Senhor, e agradava ao Senhor, e era agradável ao Senhor, e andava mais um pouco, e ele começou a se encher do Espírito, e ele começou a dançar, e a glorificar na presença de Deus, porque a arca finalmente voltava para a casa do Senhor, para o lugar da onde um dia ela foi roubada, por falta de levar a sério a oportunidade que Deus dava, e ele entra dançando, e ele entra escandalizando até mesmo a mulher dele, que se escandalizou e por isso teve o desagrado dele para sempre, porque ela não entendia que ali não era o esposo, era o servo, era o filho, era o querido de Deus, exaltando a Deus por aquilo que Deus estava fazendo. Não espere a aprovação de parentes, de amigos, porque muitas vezes não vem, mas espere o carinho de Deus na tua vida. Nós não estamos aqui para agradar aos homens, nós estamos aqui para agradar a Deus, e se formos agradáveis a Deus, Ele nos dará a terra que Ele prometeu em aliança. 20ª e última arca da conquista será o tempo de Obed-edom, onde toda a nossa família será abençoada. Põe o texto outra lá, põe o texto de 2 Samuel 6:11, olha o finalzinho. Por 3 meses que ali ficou a arca, o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. A arca chegou na casa certa. Se é você, essa casa, se coloque em pé onde você está. Eu não vou pedir para pular igual pedi para as crianças não, mas para você ficar em pé e você aí se ligar a Deus e dizer, Deus, chegou o tempo da minha conquista. E você vai se livrar,
Você vai se livrar de desertos que estão tentando tirar a tua paz, que parece que você nasceu nele. Eles tinham nascido no deserto, mas agora estavam diante do novo de Deus. Estavam diante do novo projeto. Finalmente, Deus levava seu projeto adiante com o povo que Ele mesmo criou. Finalmente, Deus tem em nós parceiros para levar adiante o que Ele planejou. Finalmente, bem-vindos à 20ª edição da Arca da Conquista. Você está dentro de um prédio que é fruto de conquista. Você está falando com um pastor que é fruto de conquista. Você está rodeado por uma nuvem de testemunho. Só te peço uma coisa: creia! Não fuja. Não fuja, porque isso pode custar uma permanência de 40 anos no deserto. Não fuja. Em frente. Em frente. Pastor, não vai ser fácil. Ninguém disse que seria, mas Deus estará conosco. Jesus deixou tudo em nossa mão. Ele só falou que seria nosso acompanhante. Ele falou: vocês vão, pregam o evangelho, façam discípulos, e eu estarei com vocês. Quem que tem que fazer a obra? Nós. Quem faz o que nós não podemos? Ele. Então, nessa campanha, você fará o que você pode. E Deus fará o que você não pode. Pastor, vai envolver um voto financeiro? Vai. Eu vou falar sobre isso sem ser domingo que vem o outro. Eu posso tanto, não fala comigo, irmão. Nem minha esposa fala comigo o valor que ela dá. Para eu não reclamar com ela. Nem eu falo com ela. Não estou dizendo que tem que ser assim não, porque tem casal por aí que fala tudo. Que convém, né? Tudo que é de igreja. Na nossa casa a gente conversa tudo. Sou pastor há 30 anos, gente. Não engana não. Mas eu não falo, porque eu falo, é tua fé. Eu vim para cá, minha esposa já era crente. Quando ela me conheceu, eu já era pregador. Teu voto é teu. Só falo para ela, depois não enterra a gente, não, vai dar certo esse negócio. Eu falo, não vai dar. Mas não se preocupe, porque até hoje, eu nunca vi ninguém dando o que não pode. Mas eu vi muita gente colhendo o que não conseguia. Eu vou te colocar para tratar só com Deus nisso. E é o pior tratado que tem. Porque para Deus, você não consegue embromar. Você chega para Deus e fala: Deus, a situação está difícil. Eu fiz o L, olha como é que está tudo. Deus fala: mas está te faltando o quê? Eu não tenho te suprido? Antes de fazer o L, nós fizemos o J. Nós somos governados pelo Senhor Jesus Cristo. Nunca foi o Planalto, sempre foi o céu. Nunca foi uma faixa presidencial, sempre foi cravos nas mãos. Nunca foi um presidente, sempre foi o Rei dos Reis. Eu não sou apolítico, não, e não tenho dificuldade nenhuma com isso. Mas eu não sou governado por isso. Se fosse, não estaríamos dentro desse prédio. Porque todas as vezes, o cenário é contrário. Mas eu não ando segundo o cenário da terra. Eu construo o cenário do céu. Na terra. Nós construímos o cenário do céu. Na terra. Nós vimos na nossa região, quando vimos isso aqui para comprar, não estava à venda. Aqui na frente era um ferro velho. Toda essa região aqui era outra região. Não tinha nada a ver com o que era hoje. Ainda bem, compramos um metro quadrado mais barato. Hoje é uma fortuna. Depois disso eu vi grandes empresas abrirem coisas muito menores que nós e não sustentarem. E a igreja segue triunfante. Às vezes enfrentando dificuldades, sim. Às vezes enfrentando problemas internos,
Sim, nós somos pessoas, e onde tem gente, tem problema. Mas tem alguém que nunca saiu daqui. É Ele o dono deste lugar. É Ele o dono dessas vidas. É Ele que pagou na cruz do Calvário. E no nome dEle nós podemos afirmar: somos conquistadores. Somos conquistadores. Somos conquistadores. Somos conquistadores. Somos conquistadores e conquistaremos. Pastor Renato, vem cá, faz uma oração. E logo após esse momento de oração, você vai entrar nesse ambiente. Você vai ver Josué, você vai ver o povo, você vai ver a dificuldade. E você vai caminhar junto com eles. Eles caminharão conosco. Mas no dia 9 de novembro, no culto da manhã ou no culto da noite, você passará por aqui. O Jordão, que hoje diz, você não pode entrar, ele vai receber uma ordem de cima. Portas que hoje estão lacradas para você serão abertas automaticamente. Sabe a porta automática? Que você vai chegando perto, ela abre. Você não se sente poderoso? Fala para mim. É legal. Você vai chegando perto, ela se abre. Ela se abre. Aí você passa e fala assim: continue assim. Pois é. No que nos rodeia, muitas vezes isso não é assim. Mas quem está com Deus à sua frente, o mundo teme ao Senhor da tua vida. E na hora de se opor a você, é obrigado a recuar. Hoje começa um período de consagração, de busca e de conquista. Quem está comigo nisso, dá glória a Deus. Somos uma só igreja, um só povo, e somos conquistadores. Oremos. Amado Deus, poderoso Pai, aqui estão os teus